Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia na presença do nosso Deus, por mais um Café com Celeste. Hoje vamos falar da paz que guarda o coração em meio às más notícias. Irmãos, tem tantas notícias circulando por aí. E você, sente paz no coração? Independentemente dessas más notícias que chegam na tua vida? Filipenses 4, de 6 a 7 fala: entregue tudo em oração e recebe a paz que excede todo entendimento. Amém? A paz que guarda o coração em meio às más notícias. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não deixa de se inscrever se você ainda não é inscrito. E deixar sua curtida no vídeo para que o YouTube possa mostrar a outras vidas, outras pessoas, edificar outras pessoas, e ative o sininho de notificações, que muitos vídeos já estão no YouTube, alguns estudos já estão no YouTube, orações de manhã, Café com Celeste, orações da noite. Nesse momento estamos fazendo o propósito de 365 noites com Deus. Também temos os vídeos sobre a mordomia financeira, temos os vídeos sobre a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, que está em continuidade, e novos vídeos estão por vir, então não deixa de assistir. Tem também o meu testemunho no vídeo, no canal. Assistem os vídeos que você vai entender tudo aquilo que Deus já fez por mim. Lembrando aos novos que cheguem no canal, aqui não fala de nenhum tipo de religião. O centro é Jesus, é 100% com Ele. Ele é o centro da minha vida, da minha casa e de tudo que tem a ver comigo, o centro dos meus ministérios. Amém? Tem também um grupo de WhatsApp de mulheres valorosas do serviço do reino. Você que é mulher, não importa a sua igreja, você pode me contactar pelo Instagram, que eu posso mandar o link para você fazer parte. Temos células para mulheres, ensinamentos formando mulheres para o reino, 2 vezes no mês, primeiro e terceiro domingo de mês. E acontece às 20 horas, horário da Suíça. Então, no verão, são 15 horas lá no Brasil e 16 horas quando é no inverno. E temos 1 hora a mais que Portugal, Inglaterra, Angola. Então você é bem-vinda, sejam todos bem-vindos para fazer parte. Não falamos de religião e não julgamos ninguém, pelo contrário, nós levantamos mulheres caídas, mulheres que saem de uma cura e libertação, mas que ainda precisa, de uma pós-cura, de um renovo, mulheres que começam a vida de zero, mulheres violentadas, abusadas, filhos desviados e enfermidades, etc. Se você assiste meu testemunho, você vai compreender que eu já passei por todas essas áreas de batalhas, mas Deus me tem colocado de pé apesar de tudo e me tirou da dor para a esperança. Amém? Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo inundem a sua casa nesta manhã, inunde a nossa família, toque no coração de cada um deles, coberta com o teu sangue, Senhor, revisto com a armadura de Efésios 6, coloco minha família e parentela, minha descendência, meus irmãos, meus pais, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, minhas netinhas e filhos, Pai, e os meus pais que estão em Cabo Verde, todos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, que seus anjos se acampem ao redor da nossa vida, da nossa casa. Guarda, Senhor, nossos pertences, coberto com o sangue de Jesus, que o teu manto sagrado nos cubra, nos protege de qualquer tipo de retaliação maligna, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Irmãos, nessa manhã, talvez um de vocês tenha acordado com o coração muito apertado, sabe? Aquele peso no peito que você acha que o peito vai explodir. Como um tipo de nó. Talvez uma notícia, que tenha roubado o seu sono e você teve uma noite em branca, um exame médico que esteja prestes para chegar, mas ainda não chegou, uma resposta que ainda não veio, de qualquer área que você está aguardando, uma preocupação com o filho que está desviado, fora do caminho do Senhor, um casamento abalado, uma dívida, ou também um diagnóstico que esteja ocupando os seus pensamentos. Irmãos, eu falo com autoridade, porque eu já vivi tudo isso. E hoje Deus mandou me dizer, mandou te falar, mandou te dizer
Desculpa meu português, de vez em quando sai do caminho reto. E vem um crioulo, vem francês, mas enfim, glória a Deus. Importante é que você entenda a mensagem que Deus tem para a sua vida. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um ensino que existe e que fala que existe uma paz que este mundo não conhece, sabe? Os amigos não conhecem, os familiares não conhecem, os vizinhos não conhecem. Só Deus pode nos dar essa paz, só através dele, através de Jesus. Uma paz que não depende de qualquer tipo de circunstâncias que nós vivemos, circunstâncias favoráveis ou negativas. Uma paz que permanece mesmo quando os ventos, eles continuam soprando. Gente, mesmo quando a tempestade permanece. Pegue sua Bíblia e hoje vamos aprender não apenas um versículo, sabe? Eu não tenho hábito, é muito raro que você me veja explicar a palavra, trazer uma oração baseada num simples versículo. Sempre tem uma confirmação, sempre tem uma leitura ou sempre tem um contexto explicado. Hoje vamos aprender não apenas um versículo isolado, mas um caminho. Nós vamos aprender um caminho que Deus nos ensina para vencermos a ansiedade e descansarmos nele. Amém? Você que sofre de ansiedade ou que conhece alguém que sofre de ansiedade, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. A nossa leitura está em Filipenses 4, de 6 a 7. Irmãos, a palavra de hoje, ela é uma palavra muito profunda. Então, abra o seu coração nesse momento, coloque diante de Deus o seu coração por inteiro, porque através dessa palavra a sua própria alma será restaurada nesse dia. Amém? Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pelo quê? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o quê? A paz de Deus. A paz do mundo? Não. A Bíblia fala, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Em quem? No seu amigo? No seu vizinho? No seu marido? Na sua esposa? Nos filhos? Nos pais? Nos pastores? Não. Em Jesus Cristo. A Bíblia fala. Irmãos, para entendermos a profundidade dessa palavra, nós precisamos primeiro entender quem escreveu essa palavra. O apóstolo Paulo não estava sentado em uma cadeira bem confortável ou numa cadeira lá na praia, bronzeando, tomando sol, viajando pelas ilhas, conhecendo o mundo. Gente, ele não estava ali desfrutando de uma liberdade. Ele nem estava vivendo uma fase tranquila da sua vida. Quando ele escreveu essa carta, ele escreveu para os filipenses, ele estava preso, gente, de trás de grades, numa cela em Roma, acorrentado. Irmãos, acorrentado a soldados do Império Romano. Filipenses 1:13, medita, irmãos. Paulo tinha todos os motivos para viver ansioso, para viver triste, para viver isolado, mas seu futuro, gente, nem estava certo. Ele tinha um futuro incerto. Ele nem sabia se ele seria libertado ou se ele seria condenado à morte. Mas, pessoal, é justamente esse homem que escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma. E hoje é uma mulher também, que já passou por tantos perengues. Irmãos, abusos, estupros, violências, traições, enganos, roubos, humilhações, calúnias, filhos desviados, filhos que quase foi morto. Irmãos,
Já passei por tudo. E agora eu vou falar das enfermidades. Já estou em 19 cirurgia, prótese no lombar, prótese no cervical, prótese nos 2 joelhos, alérgica a mais de 47 tipos de medicação e antibióticos. Irmãos, fibromialgia, artrose, infecções, miomas, tumores e uma bexiga arrebentada com um aparelho. Pregos no meu pé, anestesiada de cima para baixo com infiltrações que não param. E uma próxima cirurgia, que será o número 20, já está marcado para o vascular. É essa mesma pessoa que está aqui te motivando nessa manhã. Então, pessoal, você acha que eu vivo de uma paz que vem do mundo? Ou dos médicos, ou dos pastores, ou dos amigos, ou dos familiares, que muitos, em vez de te ajudar, te empurram para baixo? Irmãos, é a paz que excede todo entendimento que nós não encontramos nesse mundo. É a paz que excede todo o entendimento que não depende das circunstâncias. É uma paz que nasce da presença de Deus, da raiz que nós construímos, da permanência diante da palavra do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não escreve apenas para falar da sua situação, e eu não estou aqui hoje para falar da minha situação, eu estou te dando um exemplo e um testemunho. A igreja de Filipos, eles também enfrentavam dias difíceis. Era uma igreja fiel. Era uma igreja amada pelo apóstolo Paulo. Mas essa igreja sofria grandes perseguições por causa do evangelho. Filipenses 1, 28 a 30 fala. Pessoal, havia ainda tensões internas. Irmãos, por exemplo, o desentendimento entre Evódia. Você conhece a Evódia, uma das mulheres da Bíblia, que nós vamos ministrar numa das nossas células brevemente. Você já ouviu falar de Evódia e Síntique? Leia Filipenses 4, 2 a 3. Eles carregavam preocupações reais. E é nesse cenário que o Espírito Santo inspira essa ordem. Observe que o apóstolo Paulo não fala de não faz como falar em português, uma sugestão. Ele faz uma exortação. Não andeis ansioso. É uma exortação. Ele não está sugerindo, ele está exortando. Irmãos, no texto original, a palavra grega que é usada aqui para ansiosos é merimnão. Irmãos, você tem um dicionário bíblico? Eu aconselho você a adquirir. Se você não tem um físico, baixa no aplicativo para o seu telefone, porque isso pode te traduzir muitas palavras quando você vai ler a Bíblia. Essa palavra significa ter a mente dividida, ser puxado para lados diferentes ao mesmo tempo, sabe? Viver com o coração repartido entre a confiança e o medo. É como quando você tem 2 amigos, né? Um te tira para a esquerda, outro para a direita, e você fica sem saber para onde ir. Por isso que o único caminho seguro a seguir é Jesus, e não o caminho do mundo. Irmãos, todo mundo pode ser usado por Satanás, pelo capeta, exceto Jesus. Tá pegando? Pessoal, ser puxado para lados diferentes é isso que a ansiedade faz com toda a gente. Ela divide a alma. Ela divide a alma e ela atinge como uma espada de 2 gumes que vai bem profundo. Pessoal, a mente fica vagueando em outro lugar, não se concentra. A mente se torna um campo de sujeira. O inimigo brinca com sua mente. Você conversa com alguém, mas por dentro você continua pensando naquele problema. Por quê? Porque você passa o dia inteiro meditando naquilo. Em vez disso, medite nas promessas de Deus. Irmãos,
Você tenta dormir à noite, mas a mente continua trabalhando. E quando você vai orando, não se concentra na oração. Logo você volta a imaginar os piores cenários. Eu estou falando por experiência. Pessoal, a ansiedade, ela tenta ocupar o lugar que pertence à confiança em Deus. Foi exatamente isso que Jesus ensinou também em Mateus 6, de 25 a 34. Pode conferir, meditar. Depois de falar sobre as aves do céu e os lírios do campo, ele pergunta: quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um só côvado ao curso da sua vida? Quem? Quem de vocês que estão me ouvindo nesse momento pode acrescentar um só côvado ao curso da sua vida? Responde aí. Né? Essa pergunta toca bem profunda, gente. Jesus está mostrando que a ansiedade tem muito poder para desgastar, mas nenhum poder para resolver. Está pegando a chave? Ela rouba o sono, a alegria, a esperança, mas ela não muda uma única circunstância que seja. Por isso Jesus conclui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Percebe como a Bíblia nunca se contradiz? Jesus diz para buscar primeiro o reino. Paulo diz para levar tudo em oração. E Pedro completa o ensino escrevendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Irmãos, os três estão ensinando exatamente a mesma verdade. A ansiedade nos leva a carregar peso que Deus nunca pediu que carregássemos. A fé, porém, gente, essa fé que eu tenho dentro de mim, essa fé que você pode ter também, essa fé pega esses pesos e coloca aos pés do Senhor. E o capeta, nós pisamos na cabeça dele porque temos autoridade sobre ele que nos foi dado na cruz do Calvário. Em Cristo nós já somos mais que vencedores. Romanos 8,37 medita nessa palavra. Irmãos, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos. Em tudo, a palavra em tudo. Gente, não apenas nas grandes crises, não apenas quando a situação parece impossível, é em tudo. Porque aquilo que para nós parece pequeno, também importa para Deus. Foi isso que Ana fez. Lembra de Ana? Durante anos ela carregou o peso da esterilidade. Todos viam apenas uma mulher sem filhos. Deus via uma serva ferida. Ela entrou no templo e derramou a sua alma diante do Senhor. 1 Samuel 1,15. Observa um detalhe que muitas vezes passa, despercebido, encontrei a palavra. Irmãos, quando Ana terminou de orar, Samuel ainda não havia nascido. Nada tinha mudado do lado de fora, sabe? Quando as pessoas vejam para ela. Mas tudo já havia mudado dentro de Ana. A Bíblia diz que a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1,18 fala. Por quê, gente? Porque antes de Deus colocar um filho em seus braços, Ele colocou paz no coração da Ana. Irmãos, é exatamente isso que Paulo está ensinando. Muitas vezes esperamos que Deus mude primeiro as circunstâncias, mas Deus frequentemente começa transformando quem está orando. E é por isso que Paulo termina dizendo: é a paz de Deus que excede todo entendimento. Ele não fala de uma paz humana, nem de uma paz psicológica, nem da paz produzida por boas notícias. Ele fala da paz de Deus. A mesma paz que sustentou Daniel na cova de leões. A mesma paz que fez Sadraque, Mesaque e Abdenego permanecerem de pé diante da fornalha ardente. A mesma paz que fez Jesus dormir no barco enquanto os discípulos acreditavam que iriam morrer. Tem um vídeo sobre essa passagem no meu YouTube muito forte, assiste. Irmãos, enquanto os discípulos olhavam para o tamanho das ondas e do vento, Jesus descansava na grandeza do Pai. Irmãos, é isso que nós devemos fazer, descansar nos braços do Pai.
enquanto a tempestade está passando. E essa continua sendo a pergunta para nós fazer nesta manhã. Quem está governando os seus pensamentos? O tamanho da tempestade ou o tamanho do seu Deus? Eu sei que é o tamanho do meu Deus e não das lutas que eu estou passando. E pega essa gólida celeste bem quentinha. A paz de Deus não é a ausência de tempestades, de lutas. A paz de Deus é a certeza da presença de Deus dentro delas. Muitas vezes pedimos que Deus mude imediatamente uma circunstância, mas o primeiro milagre que Ele deseja realizar é dentro do seu coração. Quando aprendemos a entregar tudo nas mãos de Deus, nós descobrimos que a paz não nasce quando os problemas desaparecem, mas quando a nossa confiança passa a descansar naquele que continua sentado no trono. A notícia pode ser ruim, o diagnóstico pode assustar, a resposta também pode demorar, mas Deus nunca perde o controle da história. Quem vive aos pés da cruz pode até chorar, mas não vive dominado pelo desespero, porque sabe que o Senhor continua governando todas essas coisas. Pegou a chave? Gostaria de deixar um desafio para você. Hoje eu gostaria de convidar você a viver Filipenses 4, 6, 7 de maneira prática, bem diferente. Pegue um caderno ou uma folha qualquer, ou mesmo no seu telemóvel, no bloco-nota, uma caneta, e escreve todas as preocupações que você tem, que você sente e que tem ocupado a sua mente. Não esconda nada, porque Deus ele sabe de tudo, mas eu estou te desafiando a fazer isso pela fé. Escreve o nome daquela pessoa pela qual você está preocupado. Escreva o exame que está aguardando, escreva a luta financeira, o problema familiar, escreva o sonho que parece distante. E depois de escrever, ajoelhe-se diante de Deus e apresente um a um esses pedidos ao Senhor. No final da oração, leia novamente a lista e diga em voz alta: Senhor, esses problemas já não pertencem apenas a mim. Eu entrego nas tuas mãos, porque tu tens cuidado de mim. E durante todo o dia, sempre que a ansiedade tentar voltar, não converse com o medo. Volte a conversar com Deus. E escreva nos comentários: a minha paz está em Cristo e não nas circunstâncias. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse ensinamento, por essa palavra. Muito obrigado pela luz do dia, Pai, pelo fôlego de vida. Obrigado pela nossa família, por tudo que nós temos, que nós construímos. Nós chegamos diante da Tua presença já coberta com as armaduras, com Teu sangue revestida com as armaduras de Efésios. Toda a nossa parentela, nossos pertences, já está sendo protegido, coberto com o sangue de Jesus. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes carregamos pesos que o Senhor nunca nos pediu para carregar. Quantas noites perdemos o sono tentando controlar aquilo que está além das nossas forças. Quantas vezes imaginamos os piores cenários, alimentamos pensamentos de derrota e deixamos que a ansiedade ocupasse o lugar da confiança. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque tantas vezes olhamos mais para as ondas do que para aquele que caminha sobre elas. Assim como Pedro, muitas vezes começamos a afundar porque tiramos os olhos de Jesus e colocamos nas circunstâncias. Hoje queremos voltar os olhos para Ti, olhos espirituais, Pai, que possamos ver com Teus próprios olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque ela nos lembra que não estamos sozinhos. O mesmo Deus que sustentou José na prisão, que fortaleceu Daniel na cova dos leões, que guardou os 3 jovens dentro da fornalha ardente, que fortaleceu o apóstolo Paulo lá na prisão em Roma, é o mesmo Deus que está conosco nesta manhã. Pai, visita agora aqueles que recebem uma má notícia. Consola quem está chorando, fortalece quem acabou de receber um diagnóstico difícil. Sustenta quem enfrenta
um tratamento médico, dá coragem aos que aguardam resultados de exames. Estende a tua mão sobre aqueles que lutam contra a ansiedade, contra o medo, contra a depressão, a insônia, o desânimo, aqueles que enfrentam uma traição, aqueles que enfrentam uma mentira. Visita os lares representados nesta oração, visite a cada membro da minha família, dos meus amigos, dos meus pastores, derrama paz onde há conflitos, restaura casamentos feridos, Pai. Restaura, Senhor. Aproxima pais e filhos, Pai. Cura relacionamentos quebrados, no nome de Jesus. Senhor, no nome dele, no nome acima de todo nome, nome de Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus Altíssimo. Dá sabedoria a todos os avós, as avós. Fortalece as mães, os pais, encoraja todos nós, Pai. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos debaixo do teu esconderijo, guarda cada criança debaixo da tua poderosa mão, todas as crianças do mundo. Abençoa também, guarda minhas netinhas, Pai. Abençoe também, guarda meus sobrinhos. Senhor, meus filhos já estão protegidos com teu sangue debaixo do teu esconderijo, eles estão seguros. E os meus irmãos também, guarda meus irmãos de todas as ciladas do diabo, todas as ciladas do inimigo, toda obra de feitiçaria, macumbaria, Senhor, toda magia negra, toda praga rogada, todo olho gordo, todo espírito de inveja. Livra meus filhos também do olho gordo, da inveja, da praga rogada, da palavra contrária, da obra de macumba, de feitiçaria, Senhor, de magia, toda sujeira desse mundo está aniquilado. Meus filhos estão libertos e livres em Jesus Cristo, meus irmãos também. Toda a minha família, toda a minha futura geração, a futura geração dos meus irmãos também estão cobertos com o sangue de Jesus. Eles estão livres. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai querido, intercedo também por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Dá-lhes sabedoria para administrar os recursos e livra-os do desespero. Pai querido, mostra caminhos que eles ainda não conseguem enxergar. Que nunca lhes falte o pão de cada dia. E que aprendam a confiar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, guarda também a nossa mente. Repreende todo pensamento de derrota, de medo, de condenação e de incredulidade. Que o nosso coração seja ocupado pela Tua Palavra. Que o Espírito Santo nos lembre das Tuas promessas, quando as vozes do medo tentarem falar mais alto. Nos ensina a viver um dia de cada vez. Que não soframos hoje por problemas de amanhã. Nos dá graça para confiar no Teu tempo, porque sabemos que Tu nunca chegas atrasado. Nós colocamos diante de Ti os nossos sonhos, nossos projetos, nossos familiares, os nossos amigos e tudo aquilo que ainda pesa sobre o nosso coração. Recebe para, Senhor Pai, cada pedido que foi apresentado em secreto. Pai querido, mesmo aqueles que ninguém conhece, o Senhor conhece. Mesmo as lágrimas que ninguém viu, o Senhor recolheu. Que hoje a Tua paz guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Que ao longo deste dia, quando a ansiedade tentar voltar, o Teu Espírito Santo nos lembre de que pertencemos a Ti, de que somos cuidados por Ti, de que nenhuma circunstância é maior do que o nosso Deus. Nós entregamos este dia completamente nas Tuas mãos. Conduz os nossos passos, guarda a nossa saída, a nossa entrada, protege a nossa casa e nos livra de tudo e qualquer tipo de mal. E faz com que tudo que vivemos hoje glorifique Teu santo nome. Oramos com gratidão, com esperança, com fé. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E em nome de Jesus, no nome dEle, acima de todo nome. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que Ele nos guarde, guarde a nossa família, a nossa casa, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim, sobre você e todo membro da nossa família e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos conceda a paz. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Nunca se esqueça, a paz que Cristo oferece não depende das circunstâncias, mas da certeza de que ela está caminhando com você. Se esta palavra edificou a sua vida, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal Café com Celeste todos os dias para você. Deixe
o seu comentário e escreva: a minha paz está em Cristo. Deus te abençoe grande e poderosamente. Até o nosso café, nosso próximo café. Que Deus te abençoe. Deus te guie. Assiste, leia a Bíblia Viva, nos acompanha na leitura bíblica cronológica todos os dias. Deus te abençoe.